Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. Juiz comanda a sessão do Tribunal do Júri nas dependências de Universidade no Oeste. O juiz Hildo Fabris Júnior, lotado na comarca de Erval do Oeste, promoveu uma sessão do Tribunal do Júri nas dependências do curso de Direito da UNOESC daquela cidade. O julgamento em ambiente acadêmico permitiu aos estudantes absorver noções sobre os procedimentos de formação e condução de um juiz popular. O magistrado, preocupado com a aprendizagem dos alunos, explicou o procedimento da sessão e, de forma minuciosa, relatou cada uma das etapas. O crime em tela era uma tentativa de homicídio. A sessão possibilitou aos alunos, que não conseguem se deslocar até o local onde acontecem as sessões do Tribunal do Júri, a experiência de vivenciar o dia a dia de sua profissão. Repórter Gabriela Halpe. Tribunal de Justiça de Santa Catarina quer transformar setor de comunicação em agência de notícias. Jornalistas, designers gráficos, publicitários e demais profissionais que integram o Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Academia Judicial e a Associação dos Magistrados Catarinenses estiveram reunidos no curso Gestão de Comunicação, Qualificação de Assessorias de Comunicação. O encontro teve como propósito apresentar as principais alterações no panorama da comunicação atual e apontar caminhos para a construção de um plano de comunicação que terá como foco a transformação do atual setor de comunicação do TJ numa espécie de agência de notícias do Poder Judiciário catarinense. O novo assessor de imprensa é, na verdade, um gestor de reputação, que precisa lidar com a transparência em tempo real, estar preparado para gerenciar crises, entender o que move as pessoas, saber o que é notícia, entre outras tarefas. A coordenadora do núcleo, desembargadora Rosane Portela Wolff, destacou a importância do curso para o aprimoramento da comunicação no Poder Judiciário. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. Corregedoria lança novo portal para facilitar navegação de seu público. O novo site é um trabalho conjunto executado pelo Núcleo de Comunicação Institucional, Diretoria de Tecnologia da Informação e a própria Corregedoria. Ele trará inúmeras facilidades, como, por exemplo, uma nova e completa ferramenta de busca. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Henri Petri Júnior, explica que o novo site da Corregedoria-Geral da Justiça foi desenvolvido para melhor atender a todos os usuários que dele se utilizam, a saber, magistrados, cartorários, advogados, servidores e, sobretudo, os jurisdicionados. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a Resenha da Semana e depois do intervalo nós vamos trazer para cá a entrevista da semana. Sempre na resenha a gente destaca por aqui o melhor papo que nós tivemos durante a semana. A entrevista da semana é alvo do próximo intervalo. Nós vamos conversar hoje com o desembargador André Luiz da Col. Ele é desembargador aqui do Judiciário Catarinense e o nosso assunto é sobre o dano moral. Um instante só, depois do intervalo. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana.
Muito bem, esta é a resenha da semana, já estamos de volta e esta é a hora da entrevista da semana. Sempre o destaque da nossa resenha, o bom papo que nós tivemos por aqui. A entrevista semanal de hoje, nós vamos destacar com o desembargador André Luiz da Col. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e vamos tratar um pouco sobre o dano moral. O que se caracteriza o dano moral? Na verdade, o dano moral, Marcelo, quando se pensa em dano, né, em si, antes, há décadas atrás, se pensava só no dano material, né? O dano moral foi uma evolução da própria sociedade e no Brasil, né, ela assumiu uma conotação de maior importância a partir da Constituição de 88, onde foram previstos como princípios, né, valores decorrentes da própria existência do indivíduo na sociedade. Então, os princípios da dignidade da pessoa humana, os valores, né, e a garantia da defesa da honra, da vida, da integridade física. Então, toda lesão ou todo ato que implique em ofensa a qualquer um dos valores essenciais à existência digna do ser humano caracteriza o dano moral para a pessoa física. Também, né, e fugindo um pouco aí da questão da pessoa física, por extensão e criação da doutrina e jurisprudência, alguns desses danos foram estendidos também à pessoa jurídica, mas num viés mais objetivo, como a questão da lesão ao nome e ao crédito, em razão da inserção do artigo, inclusive, 52 do Código Civil de 2002. Bem, o dano moral sempre existiu de alguma forma, mas a gente vê que de uns anos para cá fala-se muito dele, o dano moral e o material, como o senhor acabou de dizer. Dá para se dizer, dá para se concluir que o dano moral virou uma espécie de indústria jurídica? Isso é um fenômeno, Marcelo, complicado porque a gente vê a questão, você deve estar falando isso em razão da massificação e do número de demandas que envolve esse tipo de matéria, né? Mas se nós formos olhar, todas as discussões jurídicas tiveram um aumento significativo a partir da amplitude dos direitos e garantias individuais e do acesso à própria justiça como um princípio constitucional. Lógico que nas questões de dano material e moral se faz sentir com maior extensão, em razão dos tempos que nós estamos vivendo, onde a abertura de alguns conceitos referentes à raça, opção sexual, elas passaram a existir de uma maneira mais evidente na sociedade, e aí, em razão até da intolerância, né, da menor tolerância, não digo nem da intolerância, é que as pessoas com esse acesso à justiça passaram a buscar no judiciário a defesa daquilo que entende como lesão ao seu patrimônio, né, notadamente, como é o assunto da pauta, o moral. Então, não é que eu não vou dizer que seja uma indústria, porque se nós formos fazer uma avaliação do que a gente vem julgando, por exemplo, no tribunal, na nossa Câmara, na 6ª Câmara de Direito Civil, a exemplo, nós, em números gerais, nós vemos poucas aventuras, né, processuais em termos de indenização de dano moral. Né? Existem algumas, mas é um número reduzido. Né? Ainda o que tem ingressado no judiciário a título de danos morais, efetivamente tem uma conotação, ao menos da intenção da defesa, a sua honra, a sua dignidade, a sua vida privada. Né? Então eu não classificaria como uma aventura jurídica. Né? O senhor acha, então, do ponto de vista de um observador das coisas e um homem que conhece esse assunto, o senhor diria que a questão do dano moral, ela se remete à democracia mesmo, à liberdade, ao direito mesmo? Com certeza, né? Ele é um fenômeno que veio junto, né, com a nossa Constituição Cidadã. A própria consciência da cidadania, né, passou a evoluir a partir da Constituição de 88, com a abertura, né, desse acesso ao judiciário de uma maneira bem mais presente. Então eu penso que está ligado sim a essa democratização e principalmente a consciência do indivíduo de que ser cidadão não é tão somente votar e ser votado, mas sim
ter a tutela do Estado para a defesa da sua individualidade. Então eu penso que ela é muito mais um fenômeno decorrente dessa conscientização do que, como alguns críticos fazem, de aumento de aventuras jurídicas em termos de dano moral. Eu penso que o número ainda é reduzido de aventura jurídica. Nós temos sim a constatação de que, via de regra, as demandas que vêm ainda, elas têm ao menos a intenção verdadeira da defesa daquilo que entende como seus valores de existência humana. Desembargador, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui conversando sobre o dano moral com o desembargador do Judiciário Catarinense, André Luiz Dacol. Vamos para o intervalo, é um instantinho só, já estamos de volta. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta com a resenha da semana, onde a gente sempre destaca a entrevista semanal. E hoje estamos conversando um pouco aqui com o desembargador André Luiz Dacol, ele é desembargador do Judiciário Catarinense, e o nosso assunto é o dano moral. Desembargador, falamos muito ultimamente das coisas politicamente incorretas, né? E às vezes há até quem misture um pouco esses assuntos, né? Do dano moral com o politicamente incorreto. Quais são as diferenças disso? Quais são os erros que podem acontecer na mistura dessas coisas? Essa questão do politicamente incorreto ou politicamente correto, elas demandariam um debate, né, até de ordem filosófica, né? Porque, na verdade, a questão do politicamente correto, ela surgiu nos Estados Unidos quando se viu a necessidade de complementar uma situação até educacional. Por quê? Lá, né, nos Estados Unidos, na época em que surgiu essa situação do discurso politicamente correto, foi para que fizesse as pessoas entenderem que não foram educadas, por exemplo, em determinados locais públicos brancos e negros conviverem, né, e a partir do momento que virou discriminação, né, a proibição de convivência, se veio a necessidade do discurso politicamente correto, que é o quê? Você tratar a todos de maneira cortês, todos são iguais, né, todos merecem respeito, né? E hoje no Brasil, o que eu vejo é que o politicamente correto não tem limites. Qualquer opinião pública, qualquer opinião manifestada em público, né, ainda que não tenha uma intenção lesiva a qualquer bem ou valor, ela pode sim e tem muitas vezes sido considerada politicamente incorreta, né? Tem servido, na minha visão, né, e respeito a de todos, mas tem servido inclusive de instrumento de censura. Mas na questão do dano moral, eu te digo com toda tranquilidade, não se pode, e a sociedade tem que ter isso muito claro, de que não se pode pretender confundir alguma manifestação que possa ser considerada politicamente incorreta com uma manifestação passível de gerar lesão, tá? À dignidade, à honra, à existência da pessoa. Evidentemente que toda manifestação que gera lesão certamente será politicamente incorreta, mas nem toda manifestação passível de ser considerada politicamente incorreta vai gerar uma situação capaz de dar a alguém o direito à indenização de abalo moral. Nós vivemos hoje numa sociedade meio esquizofrênica com relação a isso aí, né? Não se tem tolerância, e a gente vê que isso está crescendo com a diversidade de opiniões, né? Isso é muito complicado e evidentemente que o judiciário, se começar a se deparar com essas situações, vai ter que colocar um freio nisso,
né? Porque senão a gente vai romper algo que é indispensável na boa convivência social, que é a tolerância. O excesso, né? O excesso indesejável de vigilância sobre aquilo que se considera politicamente correto pode gerar uma intolerância ainda maior. Desembargador, muito obrigado pela entrevista, viu? Me coloco à disposição e eu é que agradeço o espaço e a oportunidade. Muito bem, esta foi a entrevista da semana dentro da resenha semanal. Conversamos aqui sobre o dano moral com o desembargador André Luiz da Col, desembargador do Judiciário Catarinense. Foi a entrevista da semana, portanto. Mas olha, estão chegando aí outras informações importantes desta resenha semanal, hein? Diretoria de Saúde do Tribunal de Justiça dá largada na campanha Outubro Rosa. A diretoria deu o pontapé inicial na campanha de prevenção ao câncer de mama. A Diretoria de Saúde, ao longo desse mês, divulgará informativos sobre o tema com enfoques na prevenção e tratamento precoce. A unidade enviou um e-mail marketing para todos os colaboradores com as primeiras dicas sobre a matéria, o que se repetirá nos dias 8, 15 e 22 de outubro, sempre com conteúdo inédito. O engajamento do Judiciário Catarinense, a causa é amplo. Os prédios do TJ e das principais comarcas no estado vão ganhar coloração rosa neste período. Todo o esforço tem por objetivo alertar sobre os riscos da doença e a importância da prevenção. Segundo os especialistas, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a simples adoção de hábitos saudáveis, como prática de exercícios físicos e alimentação balanceada. Repórter Gabriela Halpe. Indenização é negada para hóspede de hotel fazenda invadido por 12 homens armados. A invasão de um estabelecimento hoteleiro por quadrilha de assaltantes fortemente armados deve ser interpretada como um caso fortuito, em que a existência de esquema de segurança atenuará, mas não evitará sua ocorrência, de forma a isentar os responsáveis por eventuais prejuízos. Esse foi o entendimento da Segunda Câmara Civil do TJ, ao confirmar sentença que negou indenização por danos morais a homem que sofreu assalto à mão armada dentro de hotel fazenda em que estava hospedado no sul do estado. Para o desembargador, tanto o hóspede quanto o hotel fazenda foram igualmente vítimas do caso. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Juiz quer participação das partes na busca de soluções para efetivar acesso à justiça. É premente a necessidade de readequação dos valores tradicionais para efetivar o acesso à justiça, mediante o envolvimento das partes no processo de geração das decisões. Esse foi o principal mote da palestra que o juiz paulista Ricardo Pereira ministrou recentemente, por ocasião, no Fórum Estadual dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Responsável pela área na Justiça Estadual de São Paulo, o magistrado explicou as diretrizes contidas na Resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça para a criação dos centros judiciários e apresentou a estrutura e o bom desempenho do Sejusc da capital paulista na solução dos conflitos pré-processuais e processuais. O Fórum Estadual dos Sejuscs, fruto de parceria entre a Coordenadoria Estadual do Sistema dos Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e a Academia Judicial, teve a participação do presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso. Repórter Gabriela Halpe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.